O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Olá, teleinternauta do Brasil e do mundo, está começando mais um Esporte na Rede, para você que está acompanhando ao vivo pelo site da UPTV e para você que também está conferindo pelo esportenarede.org. Hoje um programa bem especial, afinal o Brasil conquistou a Copa das Confederações em cima da favorita Espanha e vamos analisar com muita profundidade hoje sobre essa grande decisão e toda a Copa das Confederações, que foi de certa maneira uma grande surpresa para todos nós. Afinal, será que o Brasil está evoluindo como se espera para a Copa do Mundo? Será que do outro lado a Espanha também está caindo aí uma hegemonia de uma conquista aí de muitos anos? Vamos discutir sobre isso e mais sobre Libertadores da América, já que nessa semana tem um jogo decisivo aí para o Atlético Mineiro. Vamos falar também do confronto entre São Paulo e Corinthians na Recopa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro da Série A, que também estará retomando aí no final de semana. Então, fique conosco, comunique-se, entre em contato aqui com a nossa simpatia da bola, que nós vamos apresentar agora, né? A Luciane e Bruno, a nossa simpatia da bola. Como o nosso internauta pode entrar em contato? Boa noite, tudo bem, Lu? Boa noite, Paulo Arnaldo, boa noite aos nossos comentaristas, que hoje é o Alexandre Aníbal e, claro, Márcio Donizete mais uma vez aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez e você aí de casa, seja muito bem-vindo aqui ao Esporte na Rede. E, claro, você tem que participar do programa e eu estou sempre aqui para lembrar você de casa que você deve participar e mandar suas perguntas, os seus comentários, os seus elogios e críticas também, por que não? E você tem um contato direto aqui com a gente durante todo o programa, que é via Facebook, tá? Estou aqui o tempo todo conversando com você de casa. E também temos o e-mail do programa, se você está assistindo a reprise, se você, no caso, quer mandar aí a sua foto do torcedor na rede, ou também alguma pergunta, algum questionamento. O e-mail é o seguinte, é o pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com e, claro, também pelo site da UPTV, você entra na opção Participe e manda a sua pergunta, o seu comentário. Não se esqueça, nome e cidade para que a gente possa identificar você de casa e você tenha a sua participação direta. Temos a enquete da noite, mas antes tivemos uma enquete a semana passada, né, que teve aí a final da Copa das Confederações, que o Brasil, claro, conseguiu se destacar e vencer a competição. Nós perguntamos a semana passada o seguinte, quem fará a final da Copa das Confederações junto com o Brasil, né? Claro que todo mundo já estava confiante que seria o Brasil, mas aqui tivemos 100%, nunca aconteceu isso. Total, né? Tá, de Brasil e Espanha estariam na final. Nunca aconteceu isso de 100%, aí todos os teleinternautas participaram e, claro, escolheram aí a Espanha e o Brasil para a final. E nas outras opções, Uruguai e Espanha, Brasil e Itália. Uruguai e Itália, tivemos aqui 0% dos votos, ou seja, ninguém apostou nos outros. E, claro, todos acertaram e todo mundo que estava aí confiante no Brasil também acertou. Temos aqui a enquete dessa semana para você, que você deve entrar aqui pelo site da UPTV e votar na opção enquete, tá? Você clica lá e vota. A enquete dessa semana é a seguinte, quem será o campeão da Recopa Sul-Americana? Quem será o campeão da Recopa Sul-Americana, na sua opinião? O Corinthians ou o São Paulo, tá? Então você entra na opção enquete aqui do site da UPTV e deixa aí o seu voto. E eu estou aqui, claro, esperando a sua participação. Participe. Tá certo, valeu, Lu. Estamos aguardando aí sua participação durante toda a semana que vem. Aliás, daqui 15 dias estaremos divulgando esse resultado, já que semana que vem não teremos um programa por causa do feriado do dia 9 de julho, né? E hoje estou aqui substituindo o Leandro Martins, que hoje teve um outro compromisso para o amigo internauta que não acompanhou o programa da semana passada. O Leandro até avisou no programa da semana passada. Então hoje eu estou tocando uma bola aqui e apresentando o programa e levando até você aqui todos os detalhes do Esporte na Rede. Vamos colocar aqui os comentaristas, começando por ele, a enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal, que sempre tem muitas saudades do internauta. Pois é, boa noite, PA, Luciane,
Márcio Donizete, prazer mais uma vez estar aqui. Belo, gostei da apresentação, viu? Olha, o Leandro que se cuide, viu? O PA realmente competência desempenhando. do Leandrão Brincadeiras à parte, grande abraço, Leandro. Eu sei que você vai assistir o programa. Se não está assistindo agora, vai assistir logo assim que chegar na sua residência, né? Boa noite a todos os nossos amigos teleinternautas. Uma saudade, uma satisfação mais uma vez falar aqui um pouquinho de esporte sobre nosso grande futebol e outros esportes aqui no Esporte na Rede. Falando rapidinho do nosso destaque inicial, nós falamos semana passada das impressões que a gente teve indo no jogo lá no Recife, da Copa das Confederações. Agora a grande pergunta é a seguinte: e agora? Com esses estádios novos, as novas preparações para a Copa do Mundo do ano que vem, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser mantido. Então eu acho que se a gente puxar um saldo de tudo que aconteceu na Copa das Confederações, eu acho que o Brasil aí leva uma nota 7. Pelo que... De certa maneira foi positivo. Foi positivo, claro que existem muitas coisas ainda a serem melhoradas, né? Mas, no meu modo de entender, poderia ter sido pior, mas também não foi aquele brilho de organização. Nem teria como ser, já que o Brasil não tem tanta experiência quanto outros países aí da Europa ou mesmo os Estados Unidos. Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Mais ou menos similar ao que aconteceu lá na África do Sul, né? Há 4 anos atrás. Exatamente. Beleza, vamos então apresentar agora o Márcio Donizete, que está aqui conosco nesta noite, participando, substituindo a acidez da bola, mas estará aqui com muita competência, levando até o nosso internauta também. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, PA, pelo convite, mais uma vez aqui ao Esporte na Rede. Olá, Luciane, Alexandre Aníbal, e você, internauta de todo o Brasil e do mundo que está acompanhando o Esporte na Rede. Estou aqui mais uma vez para falar muito de futebol, Copa das Confederações, né? O Brasil conquistando aí um título e resgatando aí a confiança do seu torcedor, né? Porque estava à prova essa confiança, já que a seleção brasileira não vinha fazendo tão boas atuações nos amistosos. Isso foi provado na Copa das Confederações, derrotando uma equipe muito capacitada, que é a Espanha. Eu mesmo queria que o Brasil enfrentasse a Espanha para a gente saber realmente qual é o nível que a seleção brasileira realmente está, né? Então, a gente viu que a seleção brasileira pode sim derrotar a Espanha, como pode derrotar qualquer seleção do mundo, tendo um bom planejamento. O Felipão, claro que não dá para julgar muito o trabalho do Felipão agora que ele conquistou a Copa das Confederações. Óbvio, foi bom a conquista, ele arrumou a casa, mas calma, vamos colocar o pé no freio um pouquinho, porque normalmente Copa das Confederações é muito, mas muito diferente de Copa do Mundo. O Brasil ganhou em 2005, e o que aconteceu em 2006? 2009 também. 2009 também, ganhou a Copa das Confederações, chegou na Copa e não conseguiu atuar bem. Então, vamos ser um pouco menos ufanistas, colocar os pés no chão. Os jogadores da seleção brasileira, em entrevistas, mostraram essa humildade, sabendo que há muito ainda que se caminhar. Mas, claro que essa conquista veio em boa hora para a nossa seleção, porque aí o Felipão tem um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar a sua equipe. E com a Copa das Confederações terminando, né, a gente volta a virar a chavinha, né, voltar ao Campeonato Brasileiro, às competições nacionais. Temos aí o Atlético Mineiro, né, que está envolvido num jogo mais do que decisivo, com desfalques até importantes, mas vai enfrentar aí uma equipe também muito tradicional, que é o próprio News Old Boys, Corinthians e São Paulo jogando a Recopa, né, com alguns jogadores voltando da seleção, Corinthians sem o Paulinho, mas ainda assim com um elenco muito forte, e o Campeonato Brasileiro da Série B voltando hoje, Campeonato Brasileiro também voltando no final de semana. Então, o futebol nacional volta a ser pauta e teremos muitos jogos aí nesses estádios aí da Copa das Confederações. Vamos ver como vai ser esse novo momento do futebol brasileiro, né? Até um pouco diferente a gente vê aí os clubes disputando partidas em grandes arenas novas. Uma coisa inédita no Brasil, né? Porque a gente está acostumado a ver muitos jogos em estádios assim tradicionais, comuns, né? Agora vamos ver com esse novo momento, com as arenas construídas.
e ver se o torcedor começa a se acostumar um pouco mais com esse novo estilo aí de ver partidas, né, nas cadeiras, né, em arenas multiuso, como são conhecidas hoje esses novos estádios. Beleza, Márcio. Vamos então aproveitar esse momento aí de abertura e vamos falar bastante nesse primeiro bloco sobre a Copa das Confederações. Vamos conferir, vamos relembrar os resultados aí das semifinais e também da decisão do terceiro lugar e a final. O Brasil venceu por 2-1 o Uruguai. Esse jogo, para mim, foi o melhor jogo de toda a Copa das Confederações. Espanha 0, Itália 0. Foi aquele 0-0 injusto, né? E uma decisão empolgante. A Itália teve os seus momentos, a Espanha também, e na decisão de pênaltis, 7-6, a Espanha acabou passando para a final. A Itália, para mim, até merecia ter passado para a final. Aí depois da decisão do terceiro lugar, também um novo empate agora entre Uruguai e Itália, 2-2, e depois a Itália, por 3-2, venceu aí na série, nas cobranças de pênaltis, e o Brasil, com 2 minutos de jogo, fez 1-0, e aí foi construindo o resultado, conseguiu terminar aí com 3-0 para cima da Espanha, um resultado realmente surpreendente. Acho que nenhum torcedor apaixonado pelo futebol brasileiro acreditava que ia acontecer isso, né? Vocês concordam comigo? Sim. Bom, o jogo do Brasil e Uruguai, para mim, foi muito mais difícil do que o Brasil e Espanha. Isso é inegável, né? A seleção uruguaia teve um pênalti ao seu favor e o Júlio César defendeu a cobrança do Forlan. O Brasil fez o gol, depois o Uruguai empatou logo no começo do segundo tempo. Poderia até ter virado o jogo, caso não fosse as atuações novamente do Júlio César e até um pouco pelo preciosismo dos atacantes do Uruguai. E no final do jogo o Paulinho fez aquele gol de cabeça que salvou a equipe do Brasil, classificou a seleção brasileira para a final. Espanha e Itália, eu concordo com o Márcio. A Itália mereceu muito durante o primeiro tempo, jogou muito bem contra a Espanha. Já tinha dado mais ou menos a receita, né, de como parar a Espanha, a Itália, né? E no final do jogo, são 120 minutos você jogando num calor de 32 graus em Fortaleza, desfalcado do Balotelli que já havia voltado para a Itália antes mesmo do jogo contra a Espanha, né? A seleção italiana também tem alguns jogadores mais maduros, né? Jogadores Exato. Que é o caso do Pirlo, o próprio De Rossi também. Bom mesmo, né? 35 anos. Pois é. E então a Espanha acabou vencendo nos pênaltis. Aí a decisão do terceiro lugar é um jogo muito legal de se assistir, embora a decisão de terceiro lugar para mim é igual. As confederações não vale nada. É igual, é um peladão assim, bem oficial, vamos assim dizer. Para não pensarem as equipes. Exatamente, o pessoal já está despreocupado e tal, né? Joga ali, tudo bem que foi em Salvador a 1h da tarde, um horário bem ingrato, Salvador, né? quase não faz calor. E principalmente os europeus, reclamaram muito desses horários da Copa das Confederações. Exatamente. Mas não vai ter jeito, vai ser esse horário mesmo e horário até para adequar o calendário horário europeu, exatamente. Então esse horário aí vai ser, sabe, o padrão para a Copa do Mundo também vai ser esse horário, não adianta reclamarem, fazer mimimi por causa porque estava calor. Desde 2007 a Copa é no Brasil e desde 2007 todas as equipes têm que se preparar de forma igual. Então, não aceita essas desculpas de Itália e Espanha não podem jogar em Fortaleza aos 32 graus. Por que não pode? Se eles jogam em temperatura abaixo de 0 com bola cor de laranja. A mesma coisa. Não tem grande justificativa. Então o Uruguai empatou com a Itália 2-2, né? Também um jogo onde qualquer um poderia ganhar, que não ia afetar nada. E o Brasil contra a Espanha passou o carro, como diria o outro, em cima da Espanha, que foi absolutamente vamos falar então um pouquinho, enfatizar essa questão do jogo em si. Onde vocês acham que o Brasil foi melhor contra a Espanha? Onde houve o acerto do Brasil? Onde houve o erro da Espanha? Queria que vocês analisassem. Bom, houve ali dos dois lados, né, seus méritos e erros, né? A seleção brasileira começou até a ganhar o jogo exatamente ali no começo, né? Com o Fred fazendo 1-0 em cima da Espanha. Um gol deitado. Um gol deitado, né? Até ele depois brincou com a situação. Mas o Brasil ali conseguiu derrotar a Espanha por um simples motivo. Porque impôs o seu jogo em cima da seleção espanhola. Hoje muitas seleções acabam atuando contra
a Fúria, tendo receio, muito respeito. E tendo uma seleção que está jogando em casa e que não pode ter medo do adversário, jogando ainda contra a Espanha, teve que impor o seu jogo Brasil. E tem qualidade para isso a seleção brasileira. Por isso, por ter imposto o seu jogo, né, dentro de campo, conseguiu neutralizar a Espanha, principalmente os dois responsáveis pelo tic-tac ali, chamado da bola, que são Xavi e Iniesta. São dois jogadores ali primordiais para a seleção espanhola, e a marcação em cima desses dois jogadores foi essencial para que o Brasil ganhasse o jogo no meio-campo e conseguisse sair nos contra-ataques. Outro ponto positivo também, que muitos torcedores até criticavam, o Hulk. Né? O Hulk hoje né? é como se fosse um Luan pro Felipão na época do Palmeiras, ano passado. O próprio Jorge Henrique no Corinthians, ele pro Tite. Ele gosta, né, desse estilo de jogador que se entrega para marcação, mesmo o Hulk sendo um atacante, sim, mas ele estava ali ajudando o Daniel Alves a fechar ali o lado direito. Sim, ele acabou ganhando várias jogadas em cima do Jordi Alba. Então, o gol pro atacante, claro, é importante, mas não é sempre também o mais essencial também fazer gols. A aplicação tática que o Hulk tem para a seleção brasileira foi muito importante para que o Brasil conseguisse impor o seu jogo, até segurar ali alguns defensores espanhóis para abrir espaço para o próprio Fred, também para o Neymar. Então a seleção brasileira ali teve muito dos seus méritos porque conseguiu jogar para frente contra a Espanha. Se o Brasil tivesse um respeito maior, acho que talvez as coisas seriam bem mais complicadas. O Filipão ele conhece, né? Eu aqui faço eu aqui faço sempre quando a gente acerta, mas também a gente tem que falar quando a gente dá umas cacetadas, né? Quando o Filipão assumiu, eu disse que a seleção brasileira tinha regredido 10 anos. De fato aconteceu porque o Mano Menezes tinha uma base, até conseguiu colocar o time no lugar. Mas em relação à motivação, em relação a torneios de tiro curto, mais uma vez está provado que o Filipão sabe como trabalhar a motivação dos jogadores, trabalhar os aspectos físicos, não somente táticos, porque todo mundo sabe que o Filipão não conhece muito de tática, e ele tem o Parreira ao lado dele, que é um grande conhecedor de tática. Então, muito provavelmente, o Filipão ele deve ter tido uma grande assessoria do Parreira no sentido de como parar a Espanha. Então, o que a gente viu no jogo foi a marcação adiantada. A marcação brasileira, ela não ficou esperando no meio-campo, não ficou esperando a transição da Espanha para o ataque. Então o Filipão adiantou a marcação em cima dos espanhóis, parou o Xavi e Iniesta, que são os dois responsáveis pelo toque de bola, e a uma determinada altura do jogo a gente viu que a Espanha estava dando chutão para frente. Sim. Então é algo que a gente não fazia tempo que a gente não via a Espanha fazer. E durante todo o segundo tempo praticamente era só bola alçada na área procurando o Mata ou o Fernando Torres. Então por aí a gente vê como que o Brasil conseguia encaixar essa marcação. Um detalhe, né, que quando o jogador espanhol dominava a bola, 3, 4 jogadores do Brasil cercando. Isso foi realmente... O Brasil jogou como a Espanha geralmente sugere jogar, né? E o que os espanhóis reclamaram bastante foram do número de faltas da seleção brasileira. Lógico que não é o melhor, não é 8 só em cima do Iniesta. Não é o melhor dos recursos para você ter, para você conquistar. Se a arbitragem fosse mais rigorosa, né, o Brasil. Então, mas aí é que tá, PA. Na realidade, assim, existe o que todos os times do Filipão fazem justamente essas faltas no central do campo para parar o jogo, para dar uma para dar uma esfriada no time que está atacando. Isso é um recurso do jogo. A gente não tem como chegar aqui e falar não se pode fazer isso porque isso é ilícito. Não é ilícito. A falta é um recurso de jogo. Ela é uma falta. Inclusive. Exatamente. Ela é a falta e ela é marcada pelo árbitro. Agora a gente não pode simplesmente chegar no jogo e falar, olha, é proibido marcar falta. Claro. Isso não existe. Não é um recurso. Exatamente. Isso é um recurso do jogo. E como a gente viu, os espanhóis não souberam lidar com essa
com essa variável que a gente teve do time do Brasil. Aspecto que foi a parte física da Espanha, né? Eu ia falar exatamente isso. Vocês acham que a Espanha estava realmente numa condição ruim, né? Chegaram no ápice ali da parte física. E como a seleção espanhola, a base é Real Madrid, e os dois times estiveram envolvidos em disputas da UEFA Champions League com equipes alemãs, eles tiveram mais dificuldade. Barcelona jogou com o Bayern de Munique e não viu a cor da bola, muito porque já estava esgotado fisicamente. O Real Madrid é a mesma coisa. A seleção espanhola também foi afetada por causa disso e precisa ter um preparo melhor. Inclusive, foi uma autocrítica que a imprensa espanhola e os próprios integrantes da comissão técnica da Espanha reconheceram que precisa haver um melhor preparo físico para não sofrer tanto. E outra, tem alguns jogadores ali que já estão veteranos, né? O próprio Xavi, 33 anos, Iniesta, 30. Nessa pergunta, vocês acham que a Espanha hoje está acabando o ciclo vitorioso da seleção espanhola? Ou vocês acham que não, essa competição não diz nada? Porque se a gente relembrar um pouquinho, teve a questão da Champions League, do próprio Barcelona, né? Que também ficou diante aí no caminho aí do Bayern de Munique. E depois a seleção espanhola, por duas oportunidades. Contra a Itália também a gente pode considerar que a Espanha teve muitas dificuldades. E aí na final contra o Brasil, vocês acham que ou isso é um passageiro e pode ser que daqui para frente volte? Eu acho que essa pergunta ela vai ser melhor respondida depois da Copa do Mundo do ano que vem. A Espanha está entrando numa curva descendente, onde os principais jogadores realmente não estão no ápice da sua forma física. Porém, existem possibilidades muito boas de reposição, porque a Espanha foi campeã sub-21 europeia um pouco antes do começo da Copa das Confederações. Então acredito que, embora Xavi e Iniesta já não rendam mais tanto quanto rendiam antes, a nova geração ela pode ser capaz de substituir esses nomes igual ou até melhor do que jogadores. Agora, realmente, a questão da parte física, ela é um problema, porque ela é um problema que deve ser resolvido, não pela comissão técnica da Espanha, mas pela comissão técnica de todos os outros clubes. Porque a Espanha jogou, numa quinta-feira, 32 graus de temperatura em Fortaleza, 120 minutos e mais a cobrança dos pênaltis, e depois teve que fazer uma viagem de Fortaleza ao Rio de Janeiro, que não é perto. Então, 3 horas e meia, todas essas variáveis têm que ser vistas pela comissão técnica de todos os países. A Alemanha pode jogar em Porto Alegre numa segunda-feira e para Ceará 3 dias depois jogar em Cuiabá, onde a temperatura é completamente diferente. Então todos os clubes têm que ter essa visão de que o Brasil é um país continental e de que existem sim variações de temperatura e longas distâncias a serem percorridas. Bom, então vamos agora retomar, vamos para um outro assunto, né, para a gente falar um pouco da Libertadores da América. O Atlético Mineiro tem uma partida importante. Vamos conferir aí, vamos ver como foi a Libertadores desde as oitavas de final. Aí você está observando aí todo o caminho percorrido ali pelo Atlético Mineiro, que passou pelo São Paulo, depois acabou enfrentando o Tijuana num jogo espetacular e chega a esse confronto aí contra o News Old Boys. E eu vou falar uma coisa do bolão. Do bolão nós temos uma disputa aqui, eu e você, viu? Porque eu já acertei um dos finalistas. Eu tinha colocado Atlético Mineiro e News Old Boys. Um passa, né? Se o Atlético passar, eu tô bem. Agora, se o teu Olímpia passar, você tá bonito na foto, viu? Vamos por outro lado? E a vinheta? E a vinheta! Esqueci de chamar, é verdade. Vamos lá, Guilherme, vamos seguir então com o outro lado. Aí como chegaram aí Santa Fé e também o Olímpia nessa decisão aí de semifinais. E os jogos, já temos uma partida hoje entre o Olímpia e o Santa Fé. O jogo será lá no Defensores del Chaco. Vamos então conferir aí as partidas de hoje e de amanhã, né? Que o Atlético Mineiro vai até a Argentina disputar essa partida contra o News Old Boys lá em Rosário. Então tá aí. O horário às 8h30, daqui a pouquinho. Então teremos então Olímpia do Paraguai e Santa Fé. Para você que estará vendo amanhã o nosso programa, já vai saber aí do resultado. E o News Old Boys recebendo o Atlético Mineiro naquele estádio lá,
que balança, viu, Aníbal? É o Colosso del Parque ou Marcelo Bielsa. E no confronto entre Santa Fé e Olímpia, né, tem duas equipes aí, né, bem peculiares. O Olímpia tem tradição de Libertadores, né, tricampeão. A última delas, inclusive, foi contra uma equipe brasileira, que foi o São Caetano, né? Em 2002, né, jogou com o Olímpia. Bem lembrado. E numa final incrível, o São Caetano tinha a faca e o queijo na mão, acabou perdendo pro Perdeu Olímpia o nos queijo, pênaltis, rapaz, né? e perdeu a faca também. Foi impressionante aquela final. É. São Caetano ganhou do Olímpia lá no Paraguai e aqui no Pacaembu. Mas o mais difícil. Corintianos, São Paulinos, palmeirenses, santistas, todos foram lá pro estádio do Pacaembu para empurrar o São Caetano e no final foram para os pênaltis, né? E Foi. o Marcelo Matos, inclusive, errou um dos pênaltis e o Marlon errou o outro pênalti e a equipe do Olímpia se sagrou campeão. O goleiro Tavarelli era o goleiro. E você continua crente no seu Olímpia? Eu creio, sim. Vai passar para a final o Olímpia. Contra o Santa Até a Fé. segunda melhor campeã da Cadinho, hein? Libertadores. Não, Tirou o Grêmio. Não, é uma grande final, uma grande semifinal, sem dúvida nenhuma, mas eu continuo apostando que o Olímpia vai chegar à final. Agora, se vai ser campeão, mais outra difícil, história. né? Mas E do outro lado, o que vocês acham? O Atlético Mineiro ali vai ter alguns desfalques importantes, né? O Hever, né, que esse ano decisivo, marcando até gols importantes, não vai jogar. O Rafael Marques vai entrar no lugar dele. O Leandro Donizete também, que é um jogador importante ali hoje. no meio campo, volante, vai ser substituído pelo Josué. Então o Atlético Mineiro não vai ter vida fácil. Tem o Diego Tardelli, que é o artilheiro, pode ser uma das grandes armas aí do Galo para essa partida. Só que do outro lado tem um News Old Boys. Tem o Escoco, né, confirmado. O Escoco, ele estava ali com um probleminha para renovar com o News Old Boys. A equipe argentina depositou 5 milhões de reais para o Al Ain dos Emirados Árabes. Com isso, o Escoco vai jogar amanhã. E ele é o artilheiro, né, da Libertadores, 6 gols, né? Então, a marcação do Atlético Mineiro vai ter muito trabalho para esse jogador de 28 anos, que podia até servir a seleção argentina, pode até servir, né, para a Copa do Mundo. Tem um ano ainda para a Copa acontecer aqui no Brasil. Tem o Reise também, que é um zagueiro experiente, né? Tem já cancha, digamos assim, de Libertadores. E também temos um outro jogador experiente que eu não me recordo. O Max Rodrigues. Maxi Maxi Rodrigues, Rodrigues. exatamente. Maxi Rodrigues jogou para o Atlético de Madrid. É um meia canhota importante também, faz bastante gols também, ajuda ali no meio campo, na armação do time. Então, não vai ter vida fácil. Jogando ainda na Argentina, também o Tata Martino é um excelente treinador, sabe comandar a equipe do News Old Boys. Então, jogando ainda fora de casa, na pressão argentina, né? A torcida argentina, a gente sabe que joga com o time. Então, o Atlético Mineiro saindo de lá com um empate já tá um ótimo negócio para decidir aqui. Ser um Independente. jogão. Exatamente. Eu espero ser um grande jogo. E vou falar uma coisa, você amigo que estiver assistindo na TV vai ficar balançando lá o tempo inteiro, viu? Porque como balança, viu? É um treme-treme, balança mais que La Bombonera, com certeza. Balança, sem dúvida. É engraçado que esse estádio, o Colosso del Parque, ele chama Colosso del Parque porque ele fica no meio de um parque, né? Na cidade de Rosário. É muito interessante porque, imaginem vocês, a gente tem um parque, para quem é de São Paulo, o Parque de Ibirapuera, um parque daquele tamanho no meio um estádio. Então, a torcida chega, fica esperando ali nas árvores, deitada nos gramados. Então, De certa maneira é legal isso, né? É bastante interessante. Uma estrutura no entorno, né? E o estádio, ele foi construído há algum tempo atrás já e não sofreu tantas alterações quanto do seu projeto original. Então, realmente, é um estádio que treme bastante, né? Pulsa, como eles falam, lá na Argentina. Agora, falando sobre o jogo, o Atlético é mais time que o News. A gente já teve algumas oportunidades de ter acompanhado, principalmente os jogos do News contra o Boca Juniors, né? Onde os dois times empataram 0-0. Não acho o News Old Boys um grande time, ele é muito bem comandado. O Gerardo Martino é um excelente treinador. Vejam vocês que há 2 anos atrás, quando ele assumiu, 2 anos não, até um pouco menos de 2 anos, o News Old Boys estava ameaçado de rebaixamento no Campeonato Argentino pelo sistema de médias, né? Então, a partir do momento que ele assumiu,
Trouxe também o Maxi Rodrigues, que falou em várias entrevistas que só veio jogar no Nils por causa do Martino. Então, saída, né, o Martino. Exatamente. Então são algumas nuances que a gente vê por que o Nils subiu. Então o Martino é um excelente técnico, mas entre Atlético e Nils, eu sou mais Atlético. Eu acho que o Atlético está numa fase muito boa. Você é mais Nils ou Atlético? Atlético, né? Você falou Atlético, né? O Atlético está num momento muito bom ultimamente, conseguiu passar ali pelo Tijuana no sufoco, é verdade, mas a equipe que o Cuca conseguiu montar está muito unida, o elenco tem peças de reposição à mesma altura. Eu acho que nunca o Cuca teve um time tão bom em mãos como teve agora, porque o Cuca tem aquela mística, né, que chega na hora H e perde, né? Mas a diferença é que agora ele tem um elenco. Então ele pode comandar. Que é o Ronaldinho Gaúcho, Bernardo que está numa ascensão espetacular. O Atlético Mineiro conseguindo um empate amanhã na Argentina, eu acho que tem tudo para passar para a final jogando aqui. Bom, vamos então agora só conferir, relembrar, né, que na semana passada nós comentamos muito sobre a Recopa Sul-Americana, e vamos só relembrar para você, internauta, aí o jogo entre São Paulo e Corinthians, amanhã às 10 horas da noite no estádio do Morumbi. Lembrando que o jogo da volta será no Pacaembu no dia 17. Também acredito que é às 10 horas, pelo que está marcado aqui para mim, às 10 horas da noite também. Porque a TV deve. Jogo da TV aberta. E vai conflitar aí com a final, o primeiro jogo da final, se a Conmebol não alterar o dia da decisão. Bom, e quero lembrar você, vamos agora para o intervalo, mas para você acompanhar todas as notícias, as colunas de Alexandre Aníbal, também tem as minhas colunas sobre Fórmula 1, acesse lá o nosso site, vamos mostrar aí para você, esportenarede.org, você pode acessar, pode conferir todos os programas, todas as edições passadas. Tem a coluna da Luciane também, ela escreveu sobre o Paulinho. A coluna da Luciane, que falou da despedida do Paulinho do Corinthians, colocou lá também a seleção brasileira da conquista. Falar nisso, eu quero agradecer a todo mundo que acessou ao blog, várias pessoas leram, comentaram, então aqui meu agradecimento a todo mundo, muito obrigado e um grande beijo a todos. Beleza, eu quero aproveitar este momento aqui de saída, né, de bloco, para também mandar um super beijo para uma grande torcedora na rede, que é a Márcia Ruiz, que está fazendo aniversário hoje. Márcia, um feliz aniversário para você, todos nós aqui adoramos, estamos sentindo a sua falta, viu? Todos nós estamos sentindo muito. Está devendo uma visitinha pra gente. Parabéns. Márcia, parabéns, Márcia. Tudo de bom para você, Márcia, viu? Tudo de bom. Grande abraço. Beijo enorme para você, muitas felicidades, saúde e, claro, muito sucesso na sua vida. E passe aqui no Esporte na Rede um dia desses, hein? Tá devendo uma visita pra gente. Beijo. Exatamente. Olha, agora a gente vai pro intervalo e hoje eu dispensei assim, o estoque do Gepeto, dos comerciais na cor preto e branco. É verdade. Mas olha, hoje você vai se divertir. Alguns comerciais é da década de 80 e outro de 90 aqui, ó. Tem uma propaganda do Posto Shell com Ayrton Senna, isso em 91. Cartões Bradesco instantâneo. De 87 esse aqui. E também Sadia, tema da Copa do Mundo de 90. Você vai se divertir agora no break, voltamos já, não sai daí. Anos todos de Fórmula 1, a gente aprendeu muito. Aprendeu que conhecimento e tecnologia fazem diferença. E é isso que a gente tem da Shell. A experiência, o conhecimento e a tecnologia de um líder mundial em combustíveis e lubrificantes. É isso tudo que leva à vitória. Essa liderança e tecnologia você tem no Brasil, em qualquer posto Shell. Ô, Dona Amélia, ela e o Marcelinho são muito queridos aqui. Dona Amélia usa o cartão Bradesco instantâneo para tudo. Sacar, depositar e não paga nada por isso em qualquer agência instantânea. Dona Amélia, o que o cartão Bradesco merece? Bradesco, esse é o banco. Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais,
convidados de primeira e um timaço. Toda terça ao vivo, às 8 da noite aqui na UP TV. Esporte na Rede. Análise esportiva de qualidade. O moleque sagaz, passando bola como poucos, mostra que é capaz. Nós acreditamos no esporte, hoje e sempre. Estamos de volta para mais um bloco aqui no Esporte na Rede e você vai participando aqui. A Luciana e Bruno já me falou que tem algumas participações. Vamos lá aproveitar primeiro para repassar os nossos meios aí de contatos por e-mail, Facebook. Vai lá, Luciana. Primeiras participações da noite, primeiramente, temos aqui o André de Santo André, que ele diz o seguinte: gosto muito dos comentários do senhor Aníbal, parabéns. Aqui manda aqui um abraço para você, Aníbal. O André de Santo André, um grande beijo. Rimou, André de Santo André. Um abraço, André. Temos aqui também o Fabinho de São Paulo. Ele diz o seguinte: muito bom jogo. Ele fala aqui a respeito da Copa das Confederações. Ele diz que não gostou do Neymar, mas gostei de como ele jogou, passou a bola, soube chamar as faltas e ficou quietinho para não arrumar confusão. Abraços a todos. Um grande beijo para você. Amadureceu o Neymar, né? Bastante. Bom, e se você ainda não participou do programa, ainda dá tempo de mandar suas perguntas, os seus comentários. Aqui pelo site da UpTV, na opção Participe, você participa, claro, do programa e manda aí as suas perguntas, os seus questionamentos e também as suas críticas. E temos também um e-mail do programa para você que está assistindo a reprise, que é o seguinte: pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com é mais um canal aqui que você tem de comunicação com o programa. Temos a enquete da noite, que você também não pode deixar de participar e votar nela, que é a seguinte: quem será o campeão da Recopa Sul-Americana, na sua opinião? O São Paulo ou o Corinthians? O que você acha? Quem será então o campeão da Recopa Sul-Americana, que vai acontecer aí a final, se será o Corinthians ou o São Paulo? Tem gente aqui no estúdio que acha que vai ser o Corinthians, né? Torcedores do Corinthians, assim, fanáticos. Então, você de casa, entre e vote na nossa enquete da noite. Exatamente, Lu. Vamos mostrar então rapidinho aqui os clubes que hoje nós estamos representando aqui. O Atlético Mineiro, por questões óbvias, vai disputar aí um jogo da Libertadores aí contra o Newell's Old Boys. Tem o Coritiba, que é o líder. O Grêmio, que teve aí uma transição importante, né? Saiu o Luxemburgo, já foi anunciado ontem mesmo o técnico Renato Portaluppi, hein? Agora vai. São Paulo e Corinthians pela decisão da Recopa Sul-Americana. O Fluminense, que está também passando por um período aí Tem uma explicação. Pode falar, Márcio. O Fred foi um dos jogadores aí mais decisivos da seleção brasileira, né? Representando o Flu. E ele falou que não quer sair do Fluminense, que ele quer permanecer. Futebol brasileiro. Propostas para sair. City tem. City, exatamente. E tem ali representando o estado da Bahia. Até legal, porque hoje é feriado lá na Bahia, Independência da Bahia, 2 de julho. 2 de julho. E Bahia e Vitória sendo representados ali. Aos meus amigos lá da Bahia, de Salvador. Aliás, domingo nós vamos ter Bahia e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. Exatamente. E os dois times baianos muito bem no Brasileirão, né? O Vitória com uma excelente campanha com o Caio Júnior e o Bahia que conseguiu se recuperar aí nesse começo de Brasileirão com o Cristóvão Borges, né? Pegou um time defasado do Bahia, né? E conseguiu aí fazer com que o time vencesse aí 2 partidas, depois conquistasse um empate. Então, as duas equipes baianas muito bem no Brasileirão neste momento. Tá certo, Márcio. Vamos agora chegou a hora do torcedor na rede. Hoje um torcedor na rede especial. Vamos ver. Olha, hoje é especial, sabe por quê? Assim, antes de até a gente exibir, eu não costumo misturar muito as coisas. Mas, por uma questão de uma coincidência e também até pelas circunstâncias aí que essa pessoa está vivendo hoje, eu resolvi fazer uma homenagem. Vamos pôr aí na tela, você vai entender. Aí você está vendo, essa foto é de 1982, agosto de 82. Arnaldo Coelho Lima, que está à esquerda, ele que disponibilizou essa foto, o Pelé no meio, e à direita, o Laércio, que é um amigo do Arnaldo,
que do lado esquerdo é meu pai, Arnaldo Coelho, e à direita o Laércio, que é meu padrinho. Então, ele assistiu a Copa do Mundo de 82, estava lá naquele jogo fatídico contra a Itália, no Sarriá. Meu pai foi um privilegiado, que além dessa Copa do Mundo de 82, ele também esteve na Copa de 74, assistiu a final entre a Alemanha e a Holanda, pôde ver de perto o carrossel holandês, e eu prometo, chegando próximo da Copa do Mundo do ano que vem, vou trazer muitas coisas que meu pai guardou, ingressos, guardou muitas coisas legais, algumas relíquias, muitas relíquias. Só fazer até um cenário estilizado. Exatamente, dá pra gente trazer. Meu pai está passando aí por um problema de saúde, mas a gente torce aí para que ele se recupere. Ele é um grande torcedor na rede e eu estou aproveitando para essa oportunidade para homenagear. Ele vai, com certeza, ele ficará feliz quando ele ver. Bacana. Muito bom. Grande beijo aí, Arnaldo Coelho. Arnaldo Coelho Lima. Senhor Por isso que eu sou Coelho Paulo Lima, Arnaldo, né? Beijo pro senhor. Bom, chegou a hora, agora aquele momento bem bacana, o momento motor, vamos falar de Fórmula 1. Ele vai... Tivemos o GP aí da Grã-Bretanha, ou GP da Inglaterra, como preferir, o circuito de Silverstone, 8ª etapa do Mundial, e tivemos uma corrida um pouco caótica, viu, meus amigos? Olha, foi um festival... O que aconteceu com os pneus? Bom, Aníbal, vamos então, já que você me questionou... né? A Pirelli já vem sofrendo com esses problemas desde o início. Eu escrevi na coluna, estava até relembrando, pegando ali o histórico das minhas colunas, e já no Bahrein, a Mercedes estava tendo problema com esses pneus de-chapando, aconteceu nos treinos livres, lá no Bahrein a temperatura é muito alta, e podemos dizer que em Silverstone, uma certa combinação, a questão das curvas de alta, os pilotos atacam a zebra, então o pneu, quando tinha contato em alta velocidade na zebra, proporcionou esse problema e realmente fica uma situação que deixou todo mundo de orelhinha em pé e preocupado com a questão da segurança. E eu me lembro que eu disse sobre isso, que a Pirelli já estava ameaçando ou sinalizando fazer uma mudança nos compostos de pneus. As equipes, 3 equipes, na verdade, não concordaram, que foram a Lotus, a Force Indy e a Ferrari, mas acho que agora não tem mais conversa, vai ter que mudar. Vamos ter agora o próximo GP em Nürburgring, já no próximo final de semana, não haverá tempo para essa mudança, mas seguramente para as próximas etapas, quando chegar lá em Spa-Francorchamps ou Monza, que são circuitos de alta, realmente com esses compostos não vai funcionar. Uma notícia aí antes de entrar definitivamente no GP da Inglaterra, foi a saída do Mark Webber, que anunciou a saída da Red Bull, uma vaga super importante, né, já que Mark Webber aí, companheiro do Vettel, todo mundo ali de olho. Mas de ajudante do Vettel. Tudo indica que esta vaga está sendo preparada para a chegada do Kimi Raikkonen. O Webber está saindo da Fórmula 1, vai disputar o Mundial de Endurance, firmou um acordo com a Porsche, que é a montadora que também entrará no ano que vem, esse Mundial de Endurance, que faz parte do calendário, as 24 horas de Le Mans, que nós tivemos aí na semana retrasada. E o Webber, agora numa nova vida, aí, já que ele viu que não tinha espaço, não tinha condições de competir com o Vettel, então ele vai seguir aí numa outra categoria e vai dar prosseguimento aí na carreira automobilística. 4 anos seguidos sendo coadjuvante aí do Vettel, agora não dá mais, né? E em relação ao GP da Inglaterra, foi aquilo que algum dos nossos internautas deve ter assistido na corrida. O Hamilton fez a pole, estava liderando a corrida, ele foi a primeira vítima na volta 8 do furo de pneu, deschapou de um jeito e assim, na reta, realmente é uma situação muito perigosa. Se tivesse sido numa curva de alta, é uma situação muito perigosa essa situação. Depois, logo em seguida, o Felipe Massa, que vinha numa belíssima prova de recuperação, tinha largado lá em 11º, já estava lutando para chegar na 3ª posição e teve também um problema e foi lá para trás. E ainda Pérez, Gutierrez, todos eles, o Verne, todos eles tiveram problemas com os pneus. Aliás, o que está acontecendo com o Felipe Massa, hein? Porque, veja, a gente teve... No qualifying da sexta-feira, Márcio, o Felipe Massa ele ficou por um pneu, ele teve um azar danado justo no momento que ele estava até indo muito bem lá em Silverstone. No final ele teve aí um probleminha com o pneu, ficou em último, se não me falha a memória, no qualifying. Poxa, mas
Ele precisa também de um banho de sal grosso. Tá complicado mesmo. Olha, tá. pro Massa tá ruim mesmo. Maré de azar desse jeito, uma hora a Ferrari vai até pensar em trocar ele. Já até tem na verdade, eles estão sinalizando pela continuidade. Eu acho que o Felipe Massa deveria sair da Ferrari e procurar novos áreas. De repente, a Lotus vai ter duas vagas. Eu soube do interesse da Lotus. E o Grosjean também. Massa. Tudo indica que ele vitimou mais um, né? Foi o Weber. Mas o Weber fez uma corrida de recuperação espetacular, chegou em segundo lugar, e a corrida caiu no colo do Rosberg quando o Vettel abandonou por causa de problemas no câmbio. Estava caminhando para mais uma vitória o Vettel, e realmente o domínio do Vettel preocupa. Acho que não chegaremos até a última etapa com decisão de título. Mas agora deu uma a Ferrari ficou um pouco para trás, apesar do Alonso ter pontuado e o Vettel não, mas a diferença ainda é de 21 pontos. E o Hamilton ainda, a Mercedes ainda não tem condições, está conseguindo agora ter uma melhor performance. O Rosberg venceu a corrida, mas como a gente está dizendo aqui, caiu no colo. E vamos ver, a Ferrari está um pouco para trás, a Lotus também ficou bem para trás, o Raikkonen terminou apenas na 5ª posição. E vamos aguardar aí no prosseguimento aí já. Vamos então aproveitar que nós estamos falando aí, para fechar esse assunto de Fórmula 1. O resultado da corrida foi Nico Rosberg em primeiro, Weber, Alonso fechou o pódio dessa maneira, Hamilton numa excelente prova de recuperação também em 4º lugar, o Raikkonen terminou em 5º. Virando a página, os outros 5, vamos lá, do 6º ao 10º colocado. Felipe Massa chegou em 6º lugar, também conseguiu aí uma boa recuperação. Adrian Sutil, Ricciardo, Paul di Resta e Nico Hülkenberg. Piloto, até desculpe te interromper, PA, um piloto desses 10 primeiros aí que eu gosto bastante e que ficou afastado da Fórmula 1 ano passado é o Adrian Sutil, o alemão. Ele tá feito um belíssimo ano. Ele, numa equipe pequena que é a Force India, conseguindo fazer aí grandes corridas, eu acho que muito em breve aí veremos o Adrian Sutil numa equipe maior, e ele merece, aliás. Vamos então seguindo então com a classificação agora. Vettel em primeiro com 132 pontos, Alonso em segundo com 111, Raikkonen, Hamilton, Weber, esses são os 5 primeiros, mas a briga pelo título está destacada aí desde o princípio com os 3 ali. Mas o Vettel já conseguiu abrir uma boa vantagem. Aí Rosberg em 6º, Felipe Massa em 7º, já há uma grande diferença de Massa com Rosberg, Paul di Resta, Romain Grosjean e Jason Button. A McLaren está aqui, que fase da McLaren. Que coisa! Não, a McLaren, né? McLaren. Vamos conferir aqui agora o próximo GP, que será neste final de semana, domingo, no circuito de Nürburgring, GP da Alemanha. 9 horas da manhã, 5.148 metros, 60 voltas, é aquele revezamento entre Hockenheim e Nürburgring, agora chegou a vez de Nürburgring. É isso, gente, Fórmula 1... Antigamente era o Grande Prêmio da Europa, né? Exatamente, chegou a ter alguns anos GP da Alemanha em Hockenheim e Nürburgring era o GP da Europa. Bom, chegou a hora agora de falar de Brasileirão. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos aproveitar, porque faz tempo, né, que não tem jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos relembrar então como está a classificação e a rodada deste final de semana. Vamos pôr aí na tela também, ó, para você conferir. Coritiba, Vitória, Botafogo e Fluminense são os 4 primeiros. Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Bahia, Vasco e Criciúma fechando os 10 primeiros. Na página seguinte, o Campeonato Brasileiro apenas numa fase inicial. Agora, estamos indo para a 6ª rodada. E agora todos os times com a mesma quantidade de jogos, né? Exatamente. Se ressalte. Inter, Portuguesa, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense e Santos. Na zona do rebaixamento, Goiás, Atlético Mineiro, mas depois que sair da Libertadores, acho que o Atlético vai se recuperar. Náutico e Ponte Preta. E agora nós vamos conferir a rodada deste final de semana no sábado. Flamengo e Coritiba, lá no Estádio Nacional, em Brasília. No Dorival Brito, o Atlético Paranaense e Grêmio. Depois na Arena Pernambuco, esses jogos todos no sábado. Náutico e Ponte Preta. Portuguesa e Cruzeiro no Canindé. Esse jogo é um pouquinho mais tarde, às 21 horas. No domingo, vamos lá para o domingo. Chamado jogo São Paulo vai estar uma parada dura, né? Porque vai enfrentar o Corinthians no meio de semana na Recopa, já vai enfrentar o Santos no final de semana, às 16 horas lá no Morumbi. Mas daí Santos, né? Mas Santos é um clássico, né? O Corinthians vai até Salvador, vai jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova.
Internacional vai jogar em Caxias contra o Vasco e lá no Serra Dourada, Goiás e Vitória. Senhores, Campeonato Brasileiro, passa a bola para vocês. O que vocês esperam aí? Essas novidades, o Grêmio, né? Eu não entendia do Grêmio, né? Esperou passar esse período de paralisação para dispensar o Luxemburgo e depois mandou embora. Coisas do futebol brasileiro, né? Os planejamentos errados que a gente vê aí. O Grêmio ficou 20 dias, um mês se preparando, chega quase na véspera da volta do Brasileirão, vai e demite o Vanderlei Luxemburgo. Por que não fez isso? Então, assim que jogou a última partida, já tinha o Renato Gaúcho e treinava a equipe durante todo esse tempo. O Renato poderia muito bem conhecer o time nesse tempo, já preparar melhor, já colocar uma cara na equipe do Grêmio. Ele mesmo falou em entrevista que ele vai pegar um elenco que tem condição para ser campeão brasileiro. Eu também concordo, porque o time do Grêmio é muito forte, mas não deu para entender o que o Fábio Koff quis. O presidente do Grêmio, Oddone. Isso, Paulo Oddone. Eu acabei confundindo porque o Koff também já foi dirigente do Grêmio. O que o Oddone fez no Grêmio ali. Mas, enfim, agora ele vai trabalhar ali, tem tudo para fazer uma grande campanha com o Grêmio. O Santos, que vocês falavam aí agora há pouco, não tá lá muito bem, mas o Santos está se reforçando muito bem, né? Trouxe o Cicinho da Ponte Preta, que é um excelente jogador. Tá praticamente fechando com o Robinho, a volta dele. Tá certo que o Robinho não tá mais naquela fase de anos, já é um jogador experiente, quase 30 anos, Robinho. Quem diria que um dia o Robinho chegasse aos 30 anos, aquele garoto, né, que pedalou em cima do Rogério na final de 2002, mas o Santos aí tá se arrumando com o dinheiro do Neymar. Eu acho que o Santos vai dar uma boa recuperada ainda também. Ainda não contratou um técnico, né? Não, ainda está com o Claudinei Oliveira. É o técnico da... Provavelmente o Rafael também vai sair do Vai sair, está sendo cogitado por Napoli. Né? Faltou um pedacinho da rodada do domingo. Vamos então mostrar aí, ó. Faltou o clássico lá no Rio, Botafogo e Fluminense, e Atlético Mineiro e Criciúma. Vai ser na Arena Pernambuco. Vai ser na Arena Pernambuco, exatamente. E no Independência, Atlético Mineiro e Criciúma. Por isso que o jogo do Náutico às 18h30, os famosos, né? Exatamente. Agora, rapidinho, falando do Flamengo também, né, Márcio? O Mano Menezes assumiu, então, o comando do Flamengo. Flamengo que fez um amistoso com o São Paulo lá em Londrina, ganhou por 1-0. Marcelo Moreno já tinha sido contratado pelo Flamengo antes da parada para a Copa das Confederações. O Flamengo ganhou de 3-0 do Criciúma em Criciúma. Resultado até certo ponto surpreendente, porque o Flamengo... Exatamente, o Criciúma tinha ganho do Santos, né? Feito boas apresentações lá no seu estádio, mas perdeu do Flamengo 3-0, inclusive um dos gols foi um gol olímpico, feito por um jogador Flamengo, se não me falar a memória, o Elias, eu não me lembro agora. Mas é uma boa perspectiva, porque afinal de contas agora a gente não vai ter mais desculpa de nenhum time dizendo não tivemos tempo para nos preparar. O time está desgastado. Né? Pipipipopopó. Logicamente que nós temos aí ainda o Atlético Mineiro disputando uma competição em paralelo, mas o próprio São Paulo e Corinthians vão ter 2 semanas mais um jogo, pauleira, né? Mas mas as equipes, elas tiveram aí um tempo para se preparar. Algumas equipes foram fazer amistosos fora do Brasil, o caso do Fluminense. Foi muito legal ver isso. Vendo o Fluminense jogando nos Estados Unidos, com equipes estrangeiras, o próprio Cruzeiro também jogando na Flórida. Uma coisa que é muito difícil a gente ver por causa do calendário inchado, né, do futebol brasileiro, né? Justamente por causa desse calendário, a gente não vê esses jogos assim alternativos, né? E outra, São Paulo e Corinthians. São Paulo vai jogar 2 competições na Europa, né? A Audi Cup e a Eusébio Cup, né? O Eusébio Cup contra o Benfica, né? Que é anfitrião da competição, um time tradicionalíssimo de Portugal. E a Audi Cup vai jogar contra simplesmente o campeão europeu Bayern de Munique, né? Podendo pegar na final, que vai ser na Allianz Arena, né? Em Munique, ou Manchester City ou Milan. Então é uma grande chance aí do São Paulo mostrar seu valor contra grandes equipes europeias. Tá certo, gente. Olha, como esse programa, como o Leandro sempre disse, passa voando, está terminando, mas ainda há tempinho para a participação do nosso teleinternauta. Então, a última participação, tem algumas pessoas perguntando do Leandro, ele teve um pequeno compromisso hoje, então Paulo Arnaldo está o substituindo, tá?
O Fábio Marcondes está aqui mandando um abraço a todos do programa. Grande em nome Fábio. da equipe do Show de Bola. Um grande beijo a todos. Um abraço. O Fábio encontrei ele no começo do ano na Copa São Paulo. Bacana. Grande pessoa. Ele veio Grande aqui beijo para também. você. E quero também mandar um beijo para a Juliana, de São Bernardo do Campo, para o André Henrique, que estão assistindo o programa pela primeira vez. Temos também aqui a Ana Carolina, que também está assistindo, e também o José Ricardo, de Campinas. Um grande beijo a todos. Tá certo, Lu. Então, um beijão até dia 16, é isso? Verdade. Quero aqui deixar boa noite para você, Paulo Arnaldo, para o Alexandre Aníbal, para o Márcio Donizete, também para a nossa plateia fixa ali, a Taizinha, e para você de casa, uma excelente noite. Mais um beijo especial aqui para a Márcia Ruiz, que está fazendo aniversário, um grande beijo para você. E todos de casa tenham uma ótima semana, um ótimo feriado. E, claro, lembrando que dia 16... temos aqui Esporte na Rede ao vivo, às 8 da noite. Um grande beijo a todos. Exatamente, ó. Não deixe de escrever suas colunas, eu vou cobrar. Verdade. Viu? Escreve muito bem a menina, ela demora para escrever. Né? Não tem dom mas, pra ó, parabéns, as Vou colunas. escrever mais, prometo. Isso, a gente fica esperando, todos nós, porque adoramos ler seus textos, viu, Lu? Obrigada. Boa noite, Alexandre Aníbal. Uma produção literária muito farta da Luciane. Parabéns, Obrigada. Luciane. Continue assim. Obrigada. Parabéns. Obrigado mais uma vez aos amigos da FTV, PA. Parabéns pela condução do programa na ausência do nosso grande Leandro Martins. Luciane, um beijo, boa Obrigada, noite. Até boa semana, até daqui a 15 dias. 15 né? Verdade. E obrigado também, Márcio, pela sua participação Prazer. muito valorosa, como sempre. E a você, teleamigo, amigo Vai teleinternauta. ficar com saudades, né? Vou ficar com Gente, saudades. Então, eu até esqueci. semana que até Preciso daqui mandar a uns 15 beijos? dias. Posso mandar? Desculpa. Manda, Luciane. Manda, Um abraço pra manda. vocês. De novo com o Luciane, que é mais bonita do que eu. Desculpa, gente, interromper, mas é o seguinte, quero mandar um beijo especial que eu prometi pra Neia Guimarães, tá? Neia Marcelo Guimarães, um grande beijo pra você, e o Antônio Guimarães e a Natália Guimarães, tá bom? Um grande beijo pra vocês, tá? Todo especial. Muito obrigada sempre pela audiência e pelo carinho no meu blog. Beijos. Tá certo. E agora chegou a vez de você se despedir. Márcio, obrigado por aceitar o nosso convite, antes É de mais sempre um nada. prazer. Foi muito legal e seja bem-vindo mais vezes aqui. Não, muito obrigado, Paulo Arnaldo, pelo convite. Já tive aqui outras, por uma oportunidade. Sempre bom participar aqui com essa equipe de tanta qualidade. Aprender futebol com o Alexandre Aníbal sempre é muito legal, principalmente futebol sul-americano, né? Ele que tem grande conhecimento na área. Sempre bom aprender novas coisas, né? E Enciclopédia da bola. Enciclopédia, por isso mesmo, né? Nós vamos inventar uma pra você, viu? Não se preocupe não, em breve. Mas sempre quando eu puder comparecer aqui, eu venho com prazer. Mandar um abraço pro Léo Engelman, que é o meu ex-companheiro na redação multimídia do Rude Ramos Jornal, né, que é um jornal que eu trabalhei recentemente. Ele que falou que assistiu o programa, pediu para dar um abraço para ele, então está dado. Léo Engelman, obrigado por assistir, obrigado, Teleinter, e a gente se vê numa próxima. Tá certo. Eu quero reforçar aqui mais uma vez o agradecimento a toda a equipe do Esporte na Rede, mesmo na ausência do Leandro. O pessoal sempre dá uma força para montar os cenários, tudo. É sempre bacana. O pessoal sempre dá um suporte legal. E agradecer, é claro, a confiança do Leandro hoje, que teve que se ausentar por um compromisso, outro compromisso. Mas eu tenho, chefe, é difícil substituir você aí, mas vamos ver como eu me sair. Depois você vai me puxar minhas orelhas, já estou até esperando, viu? Mas valeu demais. E para você, internauta, também, um forte abraço. É claro, a gente vai terminar com o pensamento do dia também. E vou aproveitar, vamos pôr na tela aí que tem um pensamento muito legal aí, ó. Não existem deveres que não sejam nobres. Alessandro Monzano, escritor e poeta italiano, falou lá colocou essa frase, né, lá em 1800 e alguma coisa, viu? Mas é uma mensagem muito legal. Às vezes o camarada sente aquele peso do dever, mas nada é à toa, né? Algo de bom certamente trará a você. Mais uma vez, então, não deu para assistir o programa, perdeu a hora, perdeu o dia, não tem problema. Acesse lá esportenarede.org, este programa, essa edição ficará lá para o resto da vida. Você conseguirá ver lá pelo YouTube, pelo próprio blog. Então sempre dá uma passadinha, aproveita e confere lá também as nossas colunas, a minha, do Aníbal, da Luciane, e também do Dafis, do Bruno Gonçalves, de toda a equipe do Esporte na Rede. Valeu demais? Então marcamos aí para uma próxima, dia 16, Esporte na Rede de volta. E eu vou encerrar hoje com a música de Alceu Valência e Zé Ramalho, La Belle de Jour.
Tchau! A Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e biju era bela da tarde, seus olhos azuis numa tarde, na tarde de um domingo azul. A bela biju, bela biju, oh, bela biju. 6 de maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, tendo o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.